Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu farei uma primeira ronda e depois o Dr. Nuno fará uma segunda para encerrarmos. Agradecendo, obviamente, as perguntas de todos e começando pelas perguntas da Sra. Deputada Mara, dizer que, por um lado, acontece que as medidas definidas nos planos de apoio para a área da cultura, na verdade, não encaixam no perfil dos profissionais tauromáquicos. E esse é o problema que temos aqui em causa. Eu sei que, obviamente, não é exclusivo do setor tauromáquico, mas, no nosso caso, não encaixam. Porque temos um tecido de intervenientes diverso. Primeiro, a maior parte dos cavaleiros constituem sociedades comerciais. Por outro lado, são sócios-gerentes. Logo, até agora não houve apoio destinado aos sócios-gerentes. Está, neste momento, em aprovação um diploma sobre essa matéria, mas não houve possibilidade de recurso dessa matéria. Em termos de moratórias bancárias ou outros tipos de registros, sim, aí houve a possibilidade de poder atuar. Em relação a outros profissionais como banderilheiros ou outros que possam fazer prestações de serviços, como a sua atividade aí, por norma, não é tipicamente exclusiva, também acaba por excluí-los da perda que estão a ter. Ou seja, existe o tecido destes artistas e destes intervenientes, tem uma particularidade muito significativa e ela tem que assim ser devido à sazonalidade. Não é que seja uma opção, é que tem que ver com o próprio ritmo e fluxo da atividade. E devido a essa sazonalidade, as medidas que existem e o próprio tecido artístico não permite a integração dessas medidas. Por isso, no caderno que nós entregamos, defendemos a necessidade da adaptação de medidas de apoio específicas, quer para este tipo de profissionais, quer também para o facto de nós, neste setor, termos milhares de animais ao nosso encargo e que, enquanto que os outros artistas, um ator pode, por exemplo, ter um problema, obviamente, financeiro com esta quebra do Covid, imagine-se, no caso do setor da tauromaquia, ter ainda 30 ou 40 cavalos para alimentar, equipas de veterinários, tratadores, instalações, toda uma estrutura para pagar e ter zero de receitas. É que a situação multiplica-se drasticamente em termos do impacto que aqui está em causa. E é isso que nós queremos ver atendido dentro das medidas que possam ser definidas e das quais nós propomos, algumas delas, que são aquelas que estão para lá da que o Governo já tinha apresentado. Quanto à questão municipal, obviamente que há um impacto significativo, enfim, a Sra. Deputada conhecerá essa situação pela sua própria experiência e é drástico vermos quer as tauromaquias populares, quer as tauromaquias de praça que representam muito da economia de muitos municípios, como eu dizia, muitas vezes há a tendência a dizer a tauromaquia, o mundo rural e o interior. A tauromaquia tem uma origem no ciclo económico, como dizia a Sra. Deputada, no interior, no mundo rural, obviamente na natureza, que é o seu lugar de criação do touro, mas todo o ciclo de consumo e a cadeia de valor de consumo da atividade artística tauromáquica é ela completamente urbana. É quando o touro entra pela cidade que começa a cadeia de consumo em relação ao espectador. E é drástico. Estamos a falar, como é óbvio, de centenas de atividades e de grandes festas pelo país que não se vão realizar e, vamos dar um exemplo, os comerciantes de Vila Franca, como é que eles vão sobreviver até ao próximo ano sem ter a atividade que era aquela que lhes fazia a possibilidade de gerar receita para se manterem durante o próximo ano. É muito drástico. E, obviamente, toda a cadeia de valor, não só social e económica em redor da tauromaquia, mas interna da tauromaquia, estava agora já a extravasar um pouco essa cadeia interna. Sem dúvida que entre as medidas, como há pouco eu disse, o nosso documento define algumas delas, eu elencaria a necessidade de apoios diretos a estes artistas, tendo em conta os seus custos e as suas perdas justificáveis até a retoma da atividade. Por outro lado, a retoma da atividade a partir de 1 de junho tem um problema, é que ela, obviamente, só poderão existir espetáculos tauromáquicos à partida daqui a um mês, por isso, como já vimos que noutras áreas de atividade cultural, esta comunicação a 3 ou 4 dias do início da atividade é um bocadinho absurda, porque ninguém consegue retomar uma atividade dessa maneira. As normas que estão definidas, não temos ainda indicações específicas de tauromaquia, temos sendo os eventos globais, que à partida se integram nas salas, porque a tauromaquia em praças, estamos a falar de salas de espetáculos, por isso aplicam-se as mesmas normas e creio que aí não há nenhuma questão. Existe sim um problema, é que o programa Retomar, segundo tivemos conhecimento, já esgotou o seu plafond. O que quer dizer que nós, na área cultural, quando retomarmos a atividade daqui a um mês,
Não haverá plafond para suportar custos com a parte de higienização e de segurança sanitária dos espetáculos. E isso é um problema que obviamente nos aflige, porque como é que vamos suportar esses custos? Já temos uma bilheteira que será, na melhor das hipóteses, de 50%. Temos 23% de IVA, não é despiciente voltar a refleti-lo. É que além de meia bilheteira, um quarto dessa meia bilheteira é logo imposto para o Estado. Como é que é possível tornar viável uma atividade cultural? E mais os custos acrescidos que agora ainda estão com a situação pandémica. É drástico. E nas tauromaquias populares, concluindo, é importante que se encontrem formas de poder algumas das atividades, como foi referido, para os espetáculos ao ar livre, ou festivais ao ar livre, esperamos que sejam enquadráveis e que haja sensibilidade para os enquadrar e que se possam ainda realizar festividades de rua durante este ano. Em relação às perguntas da senhora deputada do PSD, rapidamente dizer, para não escutar o tempo, que em relação ao IVA o impacto está a ser drástico e brutal internamente, ele só agora entrou em vigor, é uma medida que não temos dúvidas da sua inconstitucionalidade e da sua ilegalidade e tudo o faremos para que cada dia que passa seja menos um dia que falta para que esta medida desapareça, porque ela é absolutamente discriminatória e inadmissível em democracia. Eu não quero aqui ter que realçar os deveres constitucionais do Estado, de acesso à cultura, de promoção da cultura, em conjunto com os agentes. E como é que se justifica perante isto uma discriminação sectária do IVA por uma área cultural? Enfim, não é o tema que nos traz aqui hoje. Mas, por outro lado, em relação às audiências e à televisão, é óbvio que nos preocupa uma redução recente que existiu no número de transmissões e devo-lhes dizer que tememos que ela seja o resultado de uma pressão política. O que seria ainda mais grave, porque estaremos a falar de no canal público que tem um contrato de serviço público e, de repente, há um conjunto de posições públicas de responsáveis políticos, e vamos dizê-lo do próprio Sr. Primeiro-Ministro, que fez numa carta pública uma expressão muito negativa sobre a presença de touradas na RTP, o que nos me parece absolutamente desenquadrado e desajustado, porque não é o poder político que define a programação do serviço público de televisão, mas o que vimos é que a partir desse momento começou a haver uma contração, e isso foi notório. Por isso eu só estou a dizer que nos parece estranho toda esta situação. E não queremos acreditar que seja por esse caminho. Mas isso é grave. É grave primeiro porque o Serviço Público de Televisão tem como obrigação exatamente essa promoção e esse acesso dos portugueses à diversidade cultural. E devo até destacar que as transmissões de corridas de touros são uma das mais antigos programas e conteúdos televisivos do setor de televisão, que tem até uma ligação íntima com os próprios trabalhadores da RTP, que organizam os próprios, no seu caso do pessoal, espetáculos tauromáquicos, desde os anos 60. Por isso, é algo que nos preocupa drasticamente. E devo-lhe dizer que o ano passado o acumulado de médio de telespectadores, foi de 2 milhões nas 4 transmissões televisivas, 3 na RTP, 1 na TVI. Estamos a falar, mais uma vez, de eventos massivos e que, por norma, dão sempre a liderança de audiências a estes canais. Há alguma razão para não transmitir corridas? Não há absolutamente nenhuma, nem pelos aspectos legais da ERC. Não falarei sobre a questão dos artistas, que o Nuno irá falar sobre essas dimensões. Dizer que também às perguntas do CDS, que há um impacto drástico interno e que já será um pouco refletido e que nos preocupa, sim, sobre o tempo. E concluo também dizendo à senhora deputada do PAN que terá, obviamente, que analisar um bocadinho com mais cuidado a cadeia de valor, porque a cadeia de valor pode ser ela muito extensa, mas a sua grande concentração de valor é exatamente na área da produção artística, porque se a tauromaquia toca várias dimensões, desde a parte pecuária ou agrícola não diretamente, mas pecuária, e depois a produção cultural, o grande valor criado é exatamente na interação entre as pessoas e o espetáculo. É aí que está o valor, é aí que está a grande preponderância e a relevância artística. Por isso a tauromaquia, estamos aqui toureiros e a Protouro, e obviamente que os ganadeiros tratarão de assuntos pecuários com o Ministério da Agricultura, mas como é óbvio, os temas culturais são tratados nesta comissão, como é óbvio. Obrigado. Se me dá licença, para tentar concluir aqui rapidamente, Sr. Deputada do PAN, para haver comercialização e entrada de valor na economia, como é lógico, tem que haver o espetáculo. Porque não havendo espetáculo, não haveria com certeza a comercialização e a importação e a exportação do touro bravo, nem do cavalo lusitano. Para além das IPSS e misericórdias que também foram referidas aqui como uma das áreas que recebem valor desta atividade tauromáquica, o drama social e económico que esta paragem está a trazer diretamente aos artistas também o traz ao seu fundo de assistência.
O Fundo de Assistência dos Toureiros é uma instituição reconhecida pelo Estado português que não só assegura o risco de acidentes dos artistas no ativo, como também é uma obra social que protege toureiros reformados, viúvas, órfãos e a educação dos seus descendentes. Este Fundo de Assistência depende da contribuição e donativo por espetáculo dada pelos artistas. Com a atividade parada e a arrancar condicionada, será um prejuízo enorme nas suas reservas e está em risco a assistência social que o Fundo de Assistência também desempenha. Isto é importante também dizer porque, para além de nós não termos apoios do Estado, nós próprios conseguimos angariar os nossos próprios apoios para a atividade e para proteger os nossos toureiros. Queria voltarmos aqui a falar em termos da retoma do desconfinamento e das lotações limitadas. Como é lógico, com a lotação que neste momento está em vista, que é cerca de 50%, não é viável fazer uma corrida de touros como hoje em dia conhecemos. O valor dos cachês, o valor do touro, o valor dos forcados, dos toureiros, etc. Tem que ser tudo questionado e nessa medida todos para conseguir ter esta retoma, todos nós temos que fazer um esforço enorme para conseguir que esta atividade vá para a frente. Concluir. Eu queria só dizer uma última frase à senhora deputada do PAN, que está agora a sair da sala, só dizer-lhe uma última frase, é que o sofrimento de uma criança ou de um filho de um toureiro, ou de um filho de um ator, ou do filho de um outro agente cultural, ou a fome de uma criança nessa situação ou da sua família, o sofrimento é exatamente igual. Não há nenhuma distinção. A distinção só existe porque existe um preconceito ideológico sobre a situação do sofrimento humano. Muito obrigada, Sr. Doutor.